Se alguém estivesse se aproximando dela, ela tinha que dizer: eu sou imunda, imunda. Se alguém deitasse na cama onde ela havia dormido, tornava-se imundo. Que convívio familiar tinha essa mulher? Quantas vezes por dia ela poderia abraçar os seus filhos? Quantos momentos ela poderia pegar o seu esposo, tomá-lo pela sua mão e dizer: vamos dar uma volta, vamos passear? Você está entendendo a gravidade desse problema? Não era somente uma questão física, mas era emocional, era o convívio dela. E agora já tinha se passado 12 anos. O relato bíblico diz que ela tinha gastado todas as economias. O dinheiro que estava na poupança já tinha ido tudo. No nosso tempo poderíamos dizer, quem sabe ela já estava no cartão de crédito, no limite, no cheque especial. Se falassem para ela: tem uma pessoa que é um curandeiro, quem sabe ela já tinha ido. Se falasse: tem uma pessoa que faz garrafadas, ela já tinha ido. Se falasse: tem alguém que olha nos olhos da pessoa e consegue descobrir o problema, ela já tinha ido. Se falasse: nos Estados Unidos tem alguém que é o melhor nesta área, ela também já tinha ido. E sabe o que tinha resolvido até então? Nada. Nada. Eu vejo que muitas vezes nós nos assemelhamos a esta mulher. E nós podemos dizer aqui que não só em questões de saúde, mas será que nessa noite eu não estou falando para alguém que já está por muito tempo tentando solucionar situações na sua vida? Será que eu não estou falando para alguém que já está há mais de 12 anos orando por alguém, para que essa pessoa tenha os olhos abertos e se volte para Cristo? Será que eu não estou falando para pais que têm intercedido pelos seus filhos por muito tempo? Para filhos que têm orado pelos pais? Para esposas que têm orado pelos seus familiares, pelo seu esposo, sua esposa? Ouvir o relato de alguém que está há mais de um ano em busca de um trabalho, levantar de manhã, sair, voltar no final do dia e dizer: não consegui nada hoje. Nós, queridos, nos assemelhamos à história desta mulher. Mas qual que é o segredo dessa história? Onde está o segredo? O que fez a diferença nessa história? Aquela mulher tinha tido um primeiro encontro com Cristo logo que ele desceu do barco. Mas quando ela tomou a decisão de ir a Cristo, ela entendeu que era a última oportunidade que ela teria, a última esperança dela, o último momento onde ela depositar então toda a sua confiança, toda a sua fé. Se eu apenas tocar a barra, a orla das vestes de Cristo, eu tenho certeza que eu vou ser curado. Se eu apenas tocar. O toque que mudou a vida daquela mulher. Um toque de fé. Quando ela estava se aproximando de Jesus na praia, a multidão tomou conta. E agora ela não conseguiu mais se aproximar. E ela tinha várias barreiras que a impossibilitavam de chegar a Cristo. Ela pensou: agora já se foram as minhas esperanças. Não tem mais solução para mim. Nem Cristo está olhando, nem Cristo vai ouvir mais a minha oração. Sabe quando oramos e dizemos: parece que a minha oração já não passa mais do teto? Sabe, quando aquela mulher estava já de cabeça baixa, acreditando que tudo tinha terminado para ela, que ela ia ter que se contentar em viver os restos do dia da sua vida daquela maneira, naquela situação, com aquele problema. Quando você estuda mais profundamente esse texto,
você vai descobrir que é naquele momento que Jesus mudou a direção do seu trajeto. Jesus agora tinha ouvido de um pai dizendo: me acompanha, Jesus, vem resolver o problema da minha filha. E ele está caminhando. Só que Jesus já conhecia a história daquela mulher. Jesus sabia que ela estava ali porque ela precisava de uma cura. E Jesus sabia que ela tinha tentado chegar até ele e não conseguia. Jesus sabia que naquele momento ela estava triste, cabisbaixa, sem esperança. Jesus faz com que Jairo espere um pouco mais. E agora ele muda a direção. E ele começa a caminhar, tentando se aproximar dela, sabendo que ela havia dito que se ela somente tocasse suas vestes, ele se aproxima mais daquela mulher, ao ponto que ela consegue tocar as vestes de Cristo. Você percebe que ela deixa toda a tradição de lado? Você percebe que ela deixa agora todas as impossibilidades de lado? Porque ela não poderia tocar ninguém, ela nem poderia estar ali. E naquele momento ela começa, quem sabe, se rastejando, passando entre as pernas das pessoas, tornando-as imundas também. Mas ela não estava mais preocupada com a tradição. Ela só queria saber de tocar as vestes de Cristo. Até que de repente ela consegue tocar. E ao tocar as vestes de Cristo, ela tem a sua hemorragia estancada naquele exato momento. Este é o poder do nosso Deus. Não importa quanto tempo nós já sofremos, não importa quanto tempo nós estamos sofrendo, se nós somente tocarmos as vestes de Cristo hoje, Ele pode solucionar nesse exato momento o nosso problema. Amém? E é por isso que Ele está neste lugar. Porque Ele sabe que aqui tem pessoas que estão precisando dEle. Porque Ele sabe e Ele conhece o teu coração. Ele conhece aquilo que está na tua mente. Ele sabe por quanto tempo você está sofrendo. E quem sabe você chegou aqui sem ter a certeza de que o teu problema também será ouvido por Ele. Saiba que Ele já ouviu antes mesmo de você chegar aqui. Saiba que Ele já veio a este lugar também, pronto para atender as tuas necessidades. Quais são as tuas necessidades? O que você precisa que Cristo faça por ti nesta noite? Sabe a única coisa que Ele está esperando? É você tocar as vestes dEle. É você tocar. Jesus Cristo tinha uma multidão ao seu redor. Muitos haviam tocado nele. Muitos dos que tocaram em Jesus precisavam de um milagre. Por que não receber esse milagre? Porque não desenvolveram fé. Como tem sido, como está a sua fé? Minha fé está fraca. Já viu que muitas vezes nós pedimos: eu gostaria que os irmãos orassem pela minha fé. Fé é algo que nós precisamos desenvolver diariamente. O irmão fulano de tal nunca vai conseguir aumentar a minha fé. Porque a fé, ela é algo pessoal. Eu preciso desenvolver isso na minha vida íntima com Deus. Queridos, naquele dia, aquela mulher mostrou o que é a verdadeira fé. Colocou em sua mente que se apenas o tocasse, ela ficaria curada. Concentrara-se naquele único toque. Toda a fé da sua vida. E no momento, a doença e fraqueza deram lugar ao vigor e à perfeita saúde. Esta história pode estar retratando a minha ou a sua vida hoje. Se apenas tocarmos em Cristo nesta noite, Ele vai nos curar. Sabe por quê? Como eu disse, muitos haviam tocado, mas apenas ela, naquele momento, fora curada. Por quê? Cristo é aquele que cuida dos indivíduos.
Cristo é aquele que se preocupa com os indivíduos e não meramente das multidões. Pastor, como assim? Havia uma multidão, mas dentro da multidão uma pessoa estava se destacando porque desenvolveu a verdadeira fé. Por que nem todos recebem alguma cura? Porque muitos querem apenas a cura e não o doador da cura. E Jesus não quer somente te conceder a cura nessa noite. Ele não quer somente realizar um milagre na tua vida. Mas sabe o que Jesus deseja? Perceba o que ele disse na parte final. Verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem é que tocou nas minhas vestes? Senhor, mas tantas pessoas estão aqui, como o Senhor vai perguntar? Espera, é porque esse foi um toque diferente. Porque saiu o poder de mim quando esta pessoa me tocou. Se o nosso toque for um toque com fé, vai sair o poder do trono de Deus para transformar a nossa vida, para realizar o milagre que nós precisamos. Jesus, para toda aquela caminhada, aquele percurso, e agora diz: espera, alguém me tocou. E ele começa a procurar, e aquela mulher começa a se esconder, num primeiro momento com medo. Será que ele vai me incriminar? Será que ele vai me acusar que eu não deveria ter feito isso? Até que de repente os olhos de Jesus passam por ela, e agora ela diz: Senhor, foi eu quem te tocou. Foi exatamente eu, Senhor, porque durante 12 anos eu estava sofrendo. O testemunho dessa mulher, o testemunho dela serviu para que tempos depois, quando Jesus voltasse em Genezaré, outras pessoas também dissessem: se eu somente tocar, eu serei curado. E agora, quando esta mulher começa a dar o seu testemunho, outras pessoas passam a crer no poder de Deus. Nós não devemos guardar os milagres que Jesus faz em nossa vida, mas devemos testemunhar desses milagres. Por pequenos que aparentemente eles sejam, devemos testemunhar daquilo que Cristo faz. Contar. Muitas vezes temos medo, vergonha. As pessoas não vão entender. Devemos falar, sim. E sabe o que aconteceu no final? Se eu desenvolver o toque de fé, Jesus não quer somente realizar a cura física em nós, mas perceba que aquela fé genuína, aquela fé viva, antes dela ir embora, antes dela voltar para a sua casa, ela agora estava cheia de gratidão. Dizia: já posso voltar para os meus, já posso dar um abraço no meu esposo, nos meus filhos, posso estar junto com os meus amigos, posso visitar a minha vizinha, coisa que durante 12 anos ela não podia mais fazer. Naquele momento Jesus olha nos olhos daquela mulher e ele dá mais 3 grandes bênçãos para ela. Primeiro, ele a chama de filha. Você sabia que esse é o único relato que Jesus chama uma mulher de filha? Para Jesus chamar alguém de filho, quer dizer que ele está concedendo a salvação a ela. Não é verdade? Porque os filhos de Deus serão aqueles que herdarão a terra, a eternidade. Nesse exato momento Jesus está dizendo: minha filha, você já não é mais alguém diferente, excluído, mas agora você faz parte da minha família. Sabe que Jesus não quer realizar somente um milagre físico na tua vida, mas Ele quer nessa noite também te chamar de filho. E você está disposto a receber esse convite e esse chamado de Jesus, dizendo: eu quero ser teu filho,
Eu quero ser chamado de filho, porque nós só chamamos de filho